Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo e hoje eu vou falar para vocês com um assunto que gera bastante dúvida, que é a questão de que porque apesar da Síria estar sendo defendida com apoio russo, né, depois da intervenção russa lá para destruir os terroristas do ISIS, do Al-Nusra, Exército Livre Sírio, os inúmeros grupos terroristas que invadiram a Síria, grupos terroristas pró-imperialistas, né, que são financiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia para poder destruir a Síria, intervir na Síria e roubar o petróleo sírio e vender petróleo sírio barato para a União Europeia, que é isso, esse tipo de saque está ocorrendo lá na Síria. Bom, por que, que a Rússia deixa que Israel bombardeie a Síria? Não são bombardeios que mudem a situação até agora, nenhum tipo de bombardeio que, embora em alguns casos causem vítimas e em alguns casos e destrua equipamento militar, não são bombardeios que mudem a situação síria, é importante deixar claro. Mas ainda assim é um tipo de uma ofensa, né? Uma petulância, né? Um modo do regime sionista mostrar que ele não está satisfeito com a situação. Por que a Rússia deixa isso? Por que a Rússia não derruba caças israelenses que atacam a Síria? Eu trouxe aqui mais um artigo do Seika. Quando é texto do Seika eu gosto de ler, porque é um cara que entende muito realmente de estratégia militar e ele mais acertou sobre a Síria, sobre a Ucrânia. Inclusive eu até comprei o livro dele, comprei o livro importado, porque eu realmente gostei muito dessas análises dele. E aqui ele vai tentar desvendar para a gente esse dilema. Inclusive, ele fala aqui que muitos comentaristas comentam no blog dele perguntando isso. Vamos lá, bastante interessante aqui. Eu vou tentar editar esse vídeo o menos possível. Então eu vou tentar ler sem gaguejar muito. Eu espero que eu consiga. Porque o vídeo longo realmente dá muito trabalho para editar, mas vamos lá. Um artigo assinado por Darius Chatamazebi, intitulado Israel continua a bombardear a Síria e ninguém faz nada para impedir. Esse artigo foi publicado na Information Clearing House. Depois da publicação, recebi um e-mail de um leitor que me fazia a mesma pergunta. Putin permitindo que Israel bombardeie a Síria. Por quê? Estou confuso com as ações de Putin. Putin apoia a entidade sionista, como faz parecer? Apreciaria qualquer resposta sobre o assunto. Também ouvi, mas não consegui confirmar, que imigrantes judeus russos que vivem na Palestina ocupada são os mais ferozes atormentadores dos palestinos. É preciso muito trabalho para enfrentar a gente da laia de Netanyahu. Por favor, comente. Agora a resposta do Seika. Né? Embora o artigo de Darius Chatamazebi estranhe que o mundo nada faça para deter os israelenses, por que Irã, Síria ou Hezbollah no Líbano não respondem diretamente? Meu leitor é mais específico e estranha que Putin ou a Rússia especificamente não só permitam que Israel bombardeie a Síria, mas que possivelmente estejam até apoiando a entidade sionista. A questão surge com frequência em e-mails e comentários. Eu gostaria de hoje tratar disso. Primeiro, temos de examinar alguns pressupostos críticos implícitos nessa pergunta. Esses pressupostos são: 1. Que a Rússia pode fazer algo para deter os israelenses. E 2. Que a Rússia deve ou até que está moralmente obrigada a fazer alguma coisa. Permitam-me dizer, desde já, que discordo categoricamente desses dois pressupostos, especialmente do segundo. Examinemos ambos um a um. Pressuposto 1. A Rússia poderia deter os ataques israelenses contra a Síria. Como? Sendo que a lista de opções é aqui bem óbvia. As opções russas vão de ação diplomática, como protestos e condenações privadas ou públicas, esforços para fazer aprovar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, até ação militar direta, derrubar aviões israelenses, pintá-los como alvos de radares de ataque para tentar assustá-los e fazê-los ir embora, ou no mínimo tentar interceptar mísseis israelenses.
Tentar a via racional ou conseguir que respeitem a ONU são meios já tentados por muitos países há décadas. E se há coisa da qual não se pode duvidar é de que os israelenses não dão bola nenhuma ao que qualquer pessoa ou entidade tenha a dizer. Falar com eles, portanto, é um desperdício de oxigênio. E quanto a ameaçá-los, na verdade acho que pode funcionar, mas a que preço? E com que risco? Para começar, por mais que eu sempre tenha dito que as forças em campo do Exército de Israel, chamado oficialmente Forças de Defesa de Israel, são muito ruins, mas não se pode dizer o mesmo das forças aéreas. De fato, o currículo delas é bem bom. Mas se você olha para onde as forças russas estão, logo verá que estão concentradas em torno de Khmeimim e Tartus. Sim, um S-400 tem um alcance muito longo, mas esse alcance depende de muitas coisas, inclusive do tamanho do alvo, do corte coberto pelo radar, das capacidades para a guerra eletrônica, da presença de aviões equipados para a guerra eletrônica, altitude, etc. Os israelenses são pilotos de boa qualidade que não buscam riscos doidos e são muito cuidadosos quanto ao que fazem. Finalmente, os israelenses são muito claramente conscientes de onde estão os próprios russos e seus mísseis. Acho que se pode dizer com segurança que os israelenses sempre cuidarão de manter distância segura entre eles e os russos, no mínimo para que não haja mal-entendidos. Mas não esqueçamos que os russos tiveram oportunidade para derrubar uma aeronave israelense. Qual seria a provável reação dos israelenses a esse evento? No seu artigo, Darius Chatamazebi escreve: é porque Israel tem sabidamente bem mais de 200 bombas atômicas, todas apontadas para o Irã. E há pouco que Irã e aliados possam fazer contra tal ameaça. Não acho que os israelenses usem bombas atômicas contra as forças russas, mas isso absolutamente não significa que os russos, nas relações com Israel, não devam considerar que Israel é potência nuclear armada governada por megalomaníacos racistas. Em termos práticos, significa o seguinte: deveria a Rússia ou qualquer outro país arriscar confronto militar com Israel por causa de uns poucos caminhões quebrados ou um depósito para descarte de armas e munição imprestáveis? Entendo que a resposta óbvia é claro que não. Então isso aí que eu falei no começo. Israel tem bombardeado a Síria, mas os alvos que eles têm escolhido são assim irrisórios. Acho que não porque eles não quisessem fazer mais, mas eu acho que aí é achismo meu. Eles podem ter medo de fazer mais, de ir além disso. Tem medo de arriscar, obviamente, né? Porque por eles, se eles quisessem, já teriam tentado atacar o palácio sírio na mesma hora, né? Atacar o palácio onde vive o presidente Assad. Se eles quisessem, eles poderiam, mas não podem, pelo jeito. Senão eles não escolheriam alvos tão irrisórios para poder impedir o avanço sírio. Por mais que esse seja o tipo de cálculo estratégico que os Estados Unidos simplesmente ignoram, pelo menos oficialmente, vide o eterno tom de provocação contra a República Popular Democrática da Coreia, a Rússia é governada por um homem responsável, que absolutamente não é doido e não se porá a brincar com o risco de uma guerra. Daí a decisão dos russos de não retaliar, como seria o caso contra a derrubada do Su-24 russo pelos turcos. Se os russos não retaliaram contra os turcos que haviam derrubado um avião russo, os 2 pilotos foram resgatados sem ferimento, com certeza não atacarão os israelenses quando ataquem alvos não russos. E há também questões factuais simples a considerar. Mesmo que algumas defesas aéreas russas sejam realmente avançadas e possam derrubar um número determinado de aeronaves israelenses, nem por isso teriam quantidade suficiente para impedir ataque de saturação lançado por toda a força aérea israelense. De fato, Israel e CENTCOM simplesmente têm vantagem numérica sobre o contingente russo relativamente pequeno. Poderiam ambos superar as defesas russas, mesmo que o processo lhes custe perdas. Assim sendo, sim, os russos provavelmente podem deter um ou uns poucos ataques israelenses, mas se os israelenses decidirem engajar-se em campanhas aéreas sustentadas contra alvos na Síria, não há o que os russos possam fazer que não seja ir à guerra contra Israel. Assim, também aqui outra vez um princípio estratégico muito básico aplica-se integralmente. Ninguém jamais desejará iniciar um processo de escalada que não se possa nem controlar nem vencer. Dito em termos simples, significa que, se os russos revidarem o fogo, os russos perdem
e os israelenses ganham. É simples assim. E os dois lados sabem disso. Só os estrategistas de sofá parece que não sabem. Com isso, somos levados a um exame crítico do segundo pressuposto. Pressuposto 2. Rússia teria alguma obrigação moral de deter os ataques israelenses contra a Síria. É o que mais me irrita. Por que alguém no mundo pensaria que a Rússia deve a todo o planeta algum tipo de proteção? Para começar, quando foi a última vez que alguém acorreu a ajudar a Rússia? Não me lembro de alguém no Oriente Médio que tenha oferecido ajuda à Rússia na Chechênia, na Geórgia ou, claro, na Ucrânia. Quantos países do Oriente Médio reconheceram Ossétia do Sul ou Abcásia? E compare isso e o caso de Kosovo. Onde estava a ajuda ou amizade de muçulmanos ou árabes a favor da Rússia quando foram impostas sanções contra o país e caiu o preço do petróleo? Digam lá, quantos amigos da Rússia ofereceram apoio no caso, digamos, do Donbás ou da Crimeia? Pode alguém me explicar por que a Rússia teria alguma obrigação moral com a Síria, ou o Irã, ou o Hezbollah, quando nenhum país muçulmano ou árabe jamais fez coisa alguma para ajudar o governo sírio a combater contra os Takfirs? Takfirs são os terroristas do estilo do Estado Islâmico, tá, gente? São chamados de Takfirs. Que fim levou a Liga Árabe? Onde está a Organização de Cooperação Islâmica? Melhor explicando, Takfirs são aqueles terroristas que seguem o Wahhabismo, que é a ala radical do Islã, pregado pela Arábia Saudita, que financia o ISIS. São chamados também de Takfirs. Até eles usam isso como grito de guerra, né? Tem alguns vídeos que eles falam Takfir, aí os outros respondem Allahu Akbar, Allahu Akbar. Não é fato que a Rússia fez mais na Síria que todos os países da Liga Árabe e da OCI somados? De onde árabes e muçulmanos do Oriente Médio tiram a ideia de que um país distante que luta com incontáveis problemas políticos, econômicos e militares teria algum dever de fazer mais do que fazem os vizinhos contíguos da Síria? Putin é o presidente da Rússia e é o primeiro a ter de prestar contas ao povo russo, povo ao qual ele tem de explicar cada baixa e até cada risco que ele assume em nome do país. Parece que Putin está absolutamente certo quando age primeiro e sobretudo na defesa dos russos que o elegeram, não na defesa de qualquer povo ou interesse. Vale repetir, Putin sempre foi muito claro sobre as razões pelas quais ordenou uma intervenção muito limitada militar na Síria, para proteger interesses nacionais russos. Por exemplo, matando na Síria o maior número possível de doidos Takfirs, para não precisar dar-lhes combate no Cáucaso e no resto da Rússia. Em momento algum e de nenhum modo algum, oficial ou funcionário russo fez referência a algum tipo de obrigação que a Rússia teria com a Síria ou com qualquer país da região. Sim, a Rússia pôs-se decididamente ao lado do presidente Assad, mas não porque tivesse alguma obrigação com o presidente ou o país, mas porque os russos sempre insistiram em que al-Assad é o único presidente legítimo da Síria e só o povo sírio tem o direito de substituí-lo ou mantê-lo pelo voto. Se pelo voto é importante explicar que há eleições na Síria já, né? É importante dizer, antes não tinha, mas agora há eleições na Síria. Agora, sobre a legitimidade dessas eleições, cabe a cada um julgar, mas que há eleições, há. E é claro, é do interesse nacional da Rússia mostrar que, diferente dos Estados Unidos, a Rússia nunca abandona seus aliados. Mas nada disso significaria que a Rússia seja hoje responsável por proteger a soberania do espaço aéreo do território sírio. No que me diga respeito, o único país que fez ainda mais que a Rússia pela Síria é o Irã. E, em lugar de gratidão, países árabes agradecem aos iranianos conspirando contra eles com os Estados Unidos e Israel. Hassan Nasrallah acerta completamente quando chama esses países de traidores e colaboradores aliados do Império Anglo-Sionista. Há algo de profundamente imoral e hipócrita nesse resmungar eterno de que a Rússia deveria fazer mais, quando na verdade a Rússia e Irã são os únicos dois países, além do Hezbollah, claro. A Hezbollah é a milícia libanesa, tá? Ele fala Hezbollah que é outro aliado do Líbano, é aliado da milícia libanesa, que é aliada da Síria, mas não representa o governo do Líbano, representam eles mesmos, a milícia, né? Além do Hezbollah, claro, que fazem algo realmente significativo para ajudar os sírios. Agora vejamos algumas das perguntas que mais aparecem. Pergunta 1.
Mas Síria, Irã e Hezbollah não são aliados dos russos? Sim e não. Objetivamente sim, formalmente não. Significa que, ao mesmo tempo em que essas três entidades têm sim objetivos comuns, são simultaneamente independentes e todas têm alguns objetivos que não partilham com os demais. Além disso, não mantêm tratados de mútua defesa e eis porque nem Síria, Irã nem o Hezbollah retaliaram contra a Turquia quando os turcos derrubaram o Su-24 russo. Por mais que haja quem discorde, meu ponto aqui é que essa ausência de tratado de mútua defesa é ótima coisa. No mínimo porque impede que forças russas ou iranianas na Síria convertam-se em linhas de transmissão as quais, se atacadas, determinariam resposta imediata. Numa situação tão altamente perigosa e explosiva como no Oriente Médio, a flexibilidade que advém de não haver alianças formais é grande vantagem para todos os partidos envolvidos. Pergunta 2. Significaria isso que a Rússia estaria fazendo nada ou mesmo apoiando Israel? Claro que não. De fato, Netanyahu chegou aí a Moscou para fazer todos os tipos de ameaça, mas voltou para casa com as mãos abanando. Fontes russas informam até que os israelenses terminaram os berros contra seus contrapartes russos. Vale reafirmar aqui algo que já deveria ser óbvio para todos. A intervenção russa na Síria foi absoluto, total e irremediável desastre para Israel. Expliquei em mais detalhe em outro artigo. Aí está o artigo aí, para vocês deixar esse link na descrição, se vocês quiserem, cliquem ali. Bom, se os russos tivessem qualquer preocupação por interesses israelenses, eles nunca teriam intervido na Síria, em primeiro lugar. Contudo, essa recusa a admitir que Israel dite políticas russas no Oriente Médio ou em qualquer lugar absolutamente não significa que a Rússia possa ignorar o poder muito real dos israelenses, não só por causa das bombas atômicas dos sionistas, mas também por causa do controle de fato que a entidade sionista tem sobre o governo dos Estados Unidos. Pergunta 3. Assim sendo, o que se passa realmente entre Rússia e Israel? Como eu expliquei em outro artigo, o relacionamento entre Rússia e Israel é muito complexo e tem vários estratos e nada entre esses dois países é realmente branco ou preto. Por um lado, há um poderoso lobby pró-Israel na Rússia, com o qual Putin lida sem parar há muitos anos, mas só avança a passos pequenos e cumulativos. A chave de que Putin se serve é fazer o que tenha de ser feito para promover interesses russos, mas sem disparar crises políticas internas ou externas. Eis porque os russos fazem algumas coisas, mas sempre com extrema calma. Primeiro, estão modernizando as forças aéreas sírias já antiquadas, não só com a atualização dos softwares, mas também com novos equipamentos. Também, claro, estão treinando tripulações sírias. Não significa que os sírios possam fechar o próprio espaço aéreo às aeronaves israelenses, mas que os riscos de Israel atacar a Síria cairão sempre a cada mês. Primeiro, não perceberemos nada disso, mas confio que uma análise cuidadosa dos tipos de alvos que os israelenses atacarão verificará que cairão em valor sempre mais, o que significa que os sírios vão se tornando mais e mais capazes de defender seus ativos mais importantes. Segundo, é óbvio que Rússia, Irã e Hezbollah estão trabalhando em sinergia. Por exemplo, os russos e sírios integraram suas defesas aéreas, o que significa que agora os sírios podem ver muito mais longe do que eles permitiriam os próprios radares. Além disso, consideram o número de mísseis cruzadores dos Estados Unidos que jamais alcançaram a base aérea síria que Trump queria bombardear. É hoje já mais ou menos aceito que tudo isso é resultado das contramedidas de cyberguerra que os russos implantaram. Por fim, os russos estão claramente dando cobertura política ao Hezbollah e ao Irã, ao se recusar a considerá-los como párias, que é o que Israel e os Estados Unidos nunca param de exigir. Eis porque o Irã é tratado como ator-chave em todo o processo de paz patrocinado pelos russos, ao qual os Estados Unidos e Israel não foram sequer convidados. Assim, se vê que o X da questão é simples: os russos não se oporão diretamente aos israelenses, mas não pararão de discretamente fortalecer Irã e o Hezbollah, medida que é não só muito mais segura, mas também muito mais efetiva. Conclusão: vivemos numa sociedade desgraçada e disfuncional que segue décadas de dominação violenta pelos Estados Unidos, que visa sempre a mais e mais guerra e agressão, que aceita implicitamente a noção de que o grande país é país que avança numa espécie de surto de violência e sempre recorre à força militar para retalhar contra qualquer ataque. Minha ideia é que os líderes russos e iranianos são muito mais sofisticados que isso. E o mesmo vale, sim,
para a liderança do Hezbollah, sem dúvida alguma. Lembram-se de quando os israelenses, com a cumplicidade óbvia de alguns membros do regime sírio, por falar disso, assassinaram Imad Mugnier, o Hezbollah prometeu retalhar, mas até hoje, passada já uma década, ainda não retalharam. Não pelo menos oficialmente. Haverá que diga que as ameaças do Hezbollah são palavras vazias. Discordo completamente. Quando Hassan Nasrallah promete, você pode confiar irrestritamente. Hassan Nasrallah é o líder do Hezbollah. Mas os líderes do Hezbollah são suficientemente sofisticados para só retalhar no momento certo e nos seus próprios termos. E pensem nos iranianos que desde a Revolução Islâmica de 1979 estão no olho do alvo dos Estados Unidos e Israel, e jamais deram a qualquer deles pretexto para atacarem. Quando você é muito mais poderoso que seu oponente, você pode ser estúpido e reagir pela via estúpida da força bruta, pelo menos no curto e no médio prazo. Mais dia menos dia, como vemos acontecer com os Estados Unidos hoje, esse tipo de estupidez agressiva sai pela culatra e acaba por ser contraproducente. Mas quando você é menor, mais fraco, ou mesmo se está no processo de recuperar o próprio potencial, você tende a agir com muito mais cuidado e sofisticação. Eis porque todos os opositores do Império Anglo-Sionista, incluindo Hezbollah, Síria, Irã, Rússia, China, Cuba e Venezuela, fazem o máximo possível para evitar o uso de força contra os anglo-sionistas, mesmo quando os anglo-sionistas muito mereçam. A única exceção a essa regra é Kim Jong-un, que escolheu uma política de ameaças superinfladas, a qual, embora possivelmente efetiva, até aqui parece que já passou a perna em Trump, é também muito perigosa e política com a qual nenhum dos países da resistência deseja ter qualquer coisa a ver. Rússios, iranianos e Hezbollah são todos adultos criados, em termos políticos. E Assad está aprendendo muito depressa, e todos compreendem que estão lidando com um macaco com uma granada na mão, que chamei de o drone ideológico, o que se aplica aos dois líderes de Israel e dos Estados Unidos, que combina personalidade perversa, temperamento incendiário, cérebro primitivo e granada na mão suficientemente grande para matar todos que estiverem na sala. A tarefa de russos, iranianos, Hezbollah e Assad é conter e incapacitar o macaco alucinado, sem ter de puxar o pino da granada. Caso os israelenses ataquem na Síria, a responsabilidade primária para responder de algum modo recairá ou no alvo dos ataques, quase sempre o Hezbollah, ou na nação cuja soberania foi violada, a Síria. E ambos podem, em teoria, retalhar, usando, por exemplo, mísseis táticos. Mas escolhem não retalhar, e essa é a abordagem inteligente e correta. Quanto aos russos, nada disso, claramente, simplesmente tem a ver com eles. Resumindo, ele disse que, caso a Síria seja atacada, o papel de retalhar é da Síria, não dos russos. E se nem a Síria ataca, porque sabe que vai ser muito pior se atacar, porque vai dar pretexto para Israel escalar uma guerra, se nem a Síria ataca, por que os russos deveriam atacar? É essa a ideia que ele quer passar aqui. Adendo 1. Mais uma coisa. Que ninguém se engane, a propensão de Israel e dos Estados Unidos para usar a força em vez de diplomacia é sinal de fraqueza, não de força. Mais especificamente, o uso da força ou a ameaça de usar a força é resultado da incapacidade diplomática. Se para a mente sem sofisticação o uso sistemático da força pode talvez parecer manifestação de poder, a história mostra que a força bruta pode ser derrotada quando enfrentada não diretamente, mas por outros meios. Claro que é processo necessariamente lento, muito mais lento que a vitória rápida, principalmente quando é só teórica, mas muito mais inapelável. Em termos puramente teóricos, o uso da força pode levar a qualquer dos seguintes resultados: derrota, empate, vitória caríssima e alguma vitória relativamente sem dor. Esse último caso é extraordinariamente raro, e o uso da força quase sempre leva a algum dos demais resultados. Às vezes, usar a força é realmente a única possibilidade, mas é minha opinião que o líder político sábio só recorrerá à força depois de as demais vias terem falhado e quando estejam em jogo interesses vitais. Em todas as demais situações, paz ruim é melhor que boa guerra. Adendo 2. Ao contrário das alucinações dos neoconservadores, a Rússia absolutamente não é uma União Soviética ressurgente, e Putin não tem vontade alguma de reconstruir a União Soviética. Além do mais, não há apoio eleitoral na Rússia para qualquer desses planos imperiais.
Ok, sempre há alguns poucos lunáticos em qualquer lugar, mas na Rússia são, graças a Deus, uma minoria impotente. Além do mais, a nova Rússia absolutamente não é anti-Estados Unidos no sentido de tentar contraditar todo e qualquer movimento imperial norte-americano ou hegemônico. É possível que seja óbvio para muitos, mas recebo tantas perguntas sobre por que a Rússia não está fazendo mais contra os Estados Unidos na África, na América Latina ou na Ásia, que sinto que ainda é importante, infelizmente, relembrar a todos de um princípio básico da lei internacional e do bom senso. Problemas do país X devem ser enfrentados pelo país X. A Rússia, e tampouco os Estados Unidos, não tem coisa alguma a ver com resolver problemas do país X. Além do mais, problemas do país X são, em geral, enfrentados com mais eficácia por vizinhos imediatos do país X, não por superpotências megalomaníacas messiânicas que sentem que deveriam projetar poder porque seriam indispensáveis ou por algum destino manifesto que lhes teria dado a responsabilidade para liderar o mundo. Toda essa terminologia é só manifestação de um modo de pensar patológico e delirante que custou à Rússia e à União Soviética um preço absolutamente horrendo em dinheiro, energia, recursos e sangue. Por exemplo, a intervenção soviética no Afeganistão foi justificada em termos de dever internacionalista do povo e da União Soviética de ajudar a nação fraterna. Embora esse tipo de sandice seja 100% atual e presente nos infelizes e pobres Estados Unidos, é absolutamente rejeitada na Rússia moderna. Para a própria credibilidade pessoal de Putin com o povo russo, nem pensar em agir como policiais do mundo, a menos que algum interesse russo vital seja ameaçado. A Crimeia foi um desses casos raríssimos. Muitos lamentarão que assim seja. Pessoalmente, acho ótimo. Em todos os casos, a verdade é que os russos absolutamente não estão chegando. Frase ótima essa para encerrar, né? Os russos absolutamente não estão chegando. Uma frase muito boa para ilustrar essa conclusão dele aqui. É realmente, de fato, é que as pessoas às vezes esquecem uma coisa que parece óbvia. Eu não me lembro se foi o Seik que falou, ou se foi outro blogueiro russo que falou. Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar sempre que a gente analisa a Rússia e o Putin, que é o seguinte: o Putin ele foi eleito para ser presidente da Rússia. Só para isso. O que eu quero dizer com isso? Parece óbvio, mas assim, o Putin ele não foi eleito para mudar o mundo, ele não foi eleito para melhorar o mundo, ele não foi eleito para acabar com os Estados Unidos, ele não foi eleito para deter o imperialismo americano, ele não foi eleito para defender a Síria nem para defender a Ucrânia, ele foi eleito para ser o presidente da Rússia. Depois de anos, né, depois do fim da União Soviética, a gente vê os Estados Unidos, com a sua arrogância imperial, atacando vários países, destruindo nações inteiras. A lista é enorme, né? Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, e o próximo alvo é o Irã. Teve também Somália. Os Estados Unidos geralmente fazem um discurso, dizem que vão atacar um país, vão lá e atacam. E nada acontece contra eles. Absolutamente nada. Foi assim depois do fim da União Soviética. Agora isso começou a mudar um pouco devido às intervenções russas na Síria e na Ucrânia. No entanto, foram intervenções assim, foram respostas, como sei que está dizendo assim, para defender o interesse nacional russo. A intervenção na Crimeia foi para evitar que os Estados Unidos tomassem posse da base de Sebastopol e que eles eliminassem a população do leste da Ucrânia. No entanto, como vocês podem ver, ele ocupou a Crimeia, mas não quis intervir diretamente na Ucrânia, no leste da Ucrânia, apenas manda armas. Ou seja, tem uma postura mais comedida com relação ao leste da Ucrânia. Obviamente que isso tem um preço a pagar, né? O leste da Ucrânia está sendo bombardeado, a população está sofrendo até agora. E na Síria, a mesma coisa. O Putin não tinha obrigação nenhuma de intervir na Síria, uma obrigação moral, digamos assim, de defender outro país. Porque todo presidente ele tem a obrigação de defender o seu país. E ele só interviu principalmente por medo de Assad ser derrubado, os terroristas tomarem a Síria, se fortalecerem imensamente e depois atacassem o Cáucaso russo. Esse era o plano inicial dos Estados Unidos. Deixar que o ISIS tomasse toda a Síria e depois atacasse a Rússia pelo Cáucaso, né? Como
no passado já financiou as guerras da Chechênia, as guerras ao redor, e está fazendo na Ucrânia também, depois do golpe de Estado de 2014, que ocorreu para que houvesse a guerra ali entre a Ucrânia e a Rússia, principalmente. Mas, graças à rebelião no Donbás, a Ucrânia não chegou a atacar a Rússia. Ela tem que tomar o Donbás primeiro, se preocupa em tomar a região do Donbás primeiro, eliminar a população russa de lá e depois fomentar uma guerra contra a Rússia, que seria o principal interesse dos Estados Unidos. Ah, mas a Ucrânia não tem condições de ganhar uma guerra contra a Rússia. Não tem condições mesmo. Mas qualquer guerra, mesmo uma guerra pequena, causa um desgaste econômico para o país que está em guerra, para a potência que ocupa aquele país mesmo. Se a Rússia, por exemplo, ocupasse a Ucrânia, ela teria que ocupar um país falido e com uma população hostil, que é a população da maioria da Ucrânia. Uma parte do oeste que já é anti-russa, já tem um ódio patológico pela Rússia, e a outra parte que também poderia se rebelar, né? Que pode não ser tão anti-russa, mas não gostaria de ver o seu país ocupado. Ou seja, a ocupação gera problemas para o país ocupante também, gera gastos, principalmente. Então, quer dizer, a ideia principal dos Estados Unidos era fazer isso, que a Rússia intervisse e causasse não só problema financeiro, como também causasse problema internacional, né, devido às leis internacionais com a comunidade internacional. A Rússia não caiu nessa, ela interviu indiretamente no leste da Síria e reincorporou a Crimeia para o seu território. Então, quer dizer, foram contra-ataques, né, a essa ideia dos Estados Unidos de cercar a Rússia. Quer dizer, o que eu quero dizer, a Rússia ela só atacou, só interferiu nos interesses americanos quando também tinha um perigo para ela, mesmo que esses interesses estejam em outro país, como no caso da Crimeia, do leste do Donbás e da Crimeia, que eram parte da Ucrânia, e também na Síria. Ou seja, não é papel do Putin acabar com o imperialismo americano, e ele sabe disso. E o povo russo não aceita que a Rússia lute uma guerra por outro país, né? Porque ainda está na cabeça dos russos a guerra do Afeganistão, que causou muitas mortes para os russos, e é uma guerra que aconteceu há muito pouco tempo. Então eles se lembram bem. Eles não querem que sejam levados para lutar uma guerra no lugar de outro país, para defender outro país, entendeu? Então essa é a questão, que isso influenciaria eleitoralmente a situação de Putin também dentro da Rússia. Bom, gente, então tá aí. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar esse link na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta aí, compartilhe nas redes sociais e avise para todo mundo que esse canal aqui está trazendo informações e trazendo vídeos sobre conflitos internacionais, mostrando o outro lado dos conflitos internacionais, coisa que não é mostrada aqui pela mídia ocidental. Um abraço, gente. Curtam esse vídeo e até a próxima.